Bom dia, irmãos. Mais uma vez, espero que todos vocês estejam bem de saúde com os vossos e que este período de confinamento esteja a ser passado o melhor possível por todos. Eu queria hoje compartilhar convosco uma palavra antes de nós tomarmos Santa Ceia, conforme já vos propus atempadamente. E o título desta pequena palavra é Comprometidos por Amor. Comprometidos por amor. É uma palavra que nos fala de vivermos comprometidos uns com os outros e com Deus, e nos fala destas duas realidades que no cristianismo andam juntas, o amor e o compromisso. Eu gostava assim de vos falar uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios 5,14, segundo aos Coríntios 5,14, e que nos diz assim: o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, disse-lhes a dada altura: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, o apóstolo Paulo fala desta marca tão autêntica, tão genuína do cristianismo, que é o constrangimento do amor de Deus no nosso coração. Para todos nós que já entregamos nossa vida a Jesus, que nos consideramos seguidores de Cristo, nos consideramos cristãos, esta tem que ser, na verdade, este tem que ser o ponto de viragem no nosso coração e na nossa vida. O constrangimento do amor de Deus. Todos nós temos em comum termos sido em algum momento tocados, ministrados por este amor de Deus no nosso coração, que mudou as nossas vidas, que mudou o propósito da nossa vida, que mudou a forma como nós nos víamos a nós, como nós olhávamos para Deus e também como nós olhamos a vida das outras pessoas. Este amor mudou inclusive a nossa agenda, mudou a nossa forma de viver nesta terra. E esse amor é de facto uma marca distintiva. Diz aqui que quando esse amor nos constrange, nós ficamos convictos de que agora não há mais espaço para nós vivermos apenas ou centrados em nós mesmos, no nosso ego, no nosso egoísmo, na nossa vida pessoal, mas que agora esse amor nos libertou de alguma maneira dessa escravidão de vivermos apenas para nós mesmos, do nosso egoísmo, e libertou-nos no sentido de nós sermos capazes de agora estar totalmente disponíveis para viver na vontade de Deus. E se alguém me perguntasse: pastor, há alguma coisa que possa resumir de uma forma simples toda a vontade de Deus, como que numa frase, como que numa máxima, num chavão, no que for, eu recordaria as palavras do Senhor Jesus, que disse que um novo mandamento nos traria, que nos amássemos uns aos outros como Ele verdadeiramente nos amou. Então, na verdade, isso é a máxima da vontade de Deus. É para isso que concorrem os mandamentos, as Escrituras que Deus nos confiou, a presença do Espírito Santo em nossa vida, é chegarmos ao ponto de sermos capazes de viver amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Então, devemos, na verdade, fazer disso um compromisso, não é? E amar os outros como Jesus nos amou faz-nos pensar também na forma como Jesus nos amou. Isso daria imensas mensagens, imensos estudos, mas de uma forma simples e direta, Jesus nos amou comprometendo-se com Deus o Pai em salvar-nos. E foi por isso que Ele foi até ao fim, usou até a última gota de sangue, de suor, até a sua última lágrima, até o seu último resto de vida que teve na terra, até ir à cruz, para não falhar nesse compromisso que tinha com o Pai, verdadeiramente de nos salvar. Por outro lado, Ele também nos amou comprometendo-se connosco, a Igreja. Jesus veio a esta terra mostrar esse elevado compromisso com Deus, mas Ele amou-nos comprometendo-se connosco, em estar connosco em todo o tempo, até à consumação dos séculos. Ele não se limitou a viver para nós na terra, Ele sacrificou-se e ressuscitou ao terceiro dia para nos acompanhar nesta nova vida que nós temos nele,
nesta terra. E é por isso que o apóstolo diz: agora nós não vivemos mais para nós, mas agora vamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Em Romanos 14:19 diz-nos também que nós devemos seguir, agora que estamos em Cristo, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quer dizer que Deus mudou a nossa agenda a partir desse amor. E é disto que fala sermos igreja, é disto que fala o cristianismo. Esta é uma das revelações mais bonitas que nos leva a tomar Santa Ceia. Nós temos esta consciência de que cristianismo é amor e compromisso entre uma família, entre um conjunto de pessoas que foram todas elas tocadas por este amor de Cristo que nos constrangeu no nosso coração. Então, numa comunidade cristã saudável, podemos dizer que todos se comprometem a amar-se uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a nos auxiliarmos mutuamente, a trabalharmos e a servirmos a Jesus juntos, a ficarmos, na verdade, uns com os outros. Ficarmos é permanecermos, podermos andar nesta vida, ainda que cada um tenha os seus também grupos de amigos e tenha as suas, digamos, os seus trabalhos, as suas vidas, vamos dizer, pessoais, não é? Mas ao sermos igreja, nós permitimos-nos caminharmos juntos, estarmos sempre presentes na vida uns dos outros. Então a igreja não é, ao contrário do que muitos pensam, um mero supermercado onde nós vamos buscar as coisas que nos faltam e voltamos para casa. Ou onde nós só vamos lá porque falta-nos alguma coisa, então vamos à igreja buscar aquilo que nos falta. Faz parte dos atributos divinos e do amor de Deus suprir as nossas necessidades, mas não se esgota o cristianismo nisso. A igreja não é, como muitas pessoas pensam, uma casa de espetáculos onde temos que estar sempre dando qualquer novidade ou fazendo qualquer atividade que traga distração ou que simplesmente entretenha as pessoas ou lhes traga prazer às pessoas. É verdade que Deus é um Deus que satisfaz os desejos do nosso coração, que excede as nossas expectativas, que nos apaixona, mas a Igreja não fala apenas de Deus vir ao encontro daquilo que mais nos toca. A Igreja fala de estarmos comprometidos em estabelecer o reino de Deus na terra, em particular no coração das pessoas. Estamos comprometidos em, por todas as formas e meios que temos ao nosso dispor e recursos que temos ao nosso dispor, não deixar cair no esquecimento o sacrifício de Jesus na cruz e muito menos a vida que Ele nos preparou em sua ressurreição para a eternidade. Então, tudo isso fala de compromisso e tudo isso fala de amor. E é por isso que nós temos que abandonar todo o modo de estar e de viver egoísta que nós tínhamos antes de sermos convertidos, de cada um por si, de apenas fazermos as coisas que são mais importantes para nós, sem termos a noção e a consciência de que agora que estamos em Cristo fazemos parte de um corpo que tem um propósito para existir e ao sermos células, ao sermos órgãos desse corpo, há um propósito para nós estarmos juntos com outras pessoas. Então é um assumir de que de facto a vida que Deus nos deu é uma atribuição coletiva, ou seja, a vida que Deus me deu a mim não foi uma vida que Ele me deu para eu vivê-la apenas em função de mim mesmo, como se as outras pessoas ao meu redor não existissem ou só existissem para de alguma forma contribuir para a minha felicidade. Não, a vida é uma atribuição coletiva. Eu só vou descobrir o máximo potencial da minha vida, eu só vou me sentir realizado, eu só vou, na verdade, descobrir a plenitude, inclusive, da vida que Deus tem para mim, se eu for capaz de reconhecer que Deus me deu pessoas para a minha vida, para eu viver a minha vida em simultâneo com elas, e que é necessário viver comprometido com os outros para que essa vida plena e essa realização pessoal aconteça em mim, ao fim e ao cabo, com todos nós. Então significa assumirmos esse compromisso de participarmos, estarmos presentes na vida uns dos outros e reconhecer que Deus nos criou para esse tipo de compromisso. Deus espera que esse compromisso seja real em todos nós. Em 2 Coríntios 8:5 diz-nos uma coisa
muito bonita, que foi o apóstolo Paulo que estava dando aos Coríntios o testemunho dos crentes macedónios, que eram conhecidos por serem crentes com poucos recursos, por assim dizer, materiais e financeiros, mas que mesmo assim, quando o apóstolo Paulo os visitou, esteve com eles, insistiu muito com ele, com muitos, disse o apóstolo Paulo na primeira pessoa, com muitos rogos, não é? Pedindo insistentemente que o apóstolo Paulo recebesse, recolhesse as suas ofertas, ainda que eles tivessem muito pouco para dar, porque diziam eles queriam ser participantes do Evangelho de Cristo, queriam ser participantes do suprimento das necessidades de outros crentes. E então o apóstolo Paulo virou-se para os Coríntios e dá-lhes este exemplo como um exemplo de que a graça de Deus estava sobre aquelas pessoas. E a dado momento ele diz o seguinte: estes macedónios a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, apóstolos, discípulos de Cristo, pela vontade de Deus. É disto que trata o cristianismo. Na verdade, nós nos darmos na totalidade, sem reservas a Deus, mas com igual sentimento, com igual entrega, também estarmos na disposição de nos entregarmos à vontade de Deus que nos impele a amar os outros como a nós mesmos. Então, é plano de Deus que cada um de nós defina a sua vida em função de compromissos. Na verdade, quando nós olhamos para pessoas que não assumem os seus compromissos no seu dia a dia, nós frequentemente dizemos que são pessoas imaturas, porque a vida é feita de compromissos. Um casamento é um compromisso assumido entre duas pessoas. Quando as pessoas têm filhos, as pessoas têm compromisso de educar, de criar, de sustentar, de orientar, de preparar filhos para a vida. Quando as pessoas têm uma vida profissional, as pessoas têm que assumir compromissos na sua vida profissional, porque senão vão ter fortes penalizações por isso, não é? E na igreja é a mesma coisa. Nós não podemos ser igreja de Cristo e vivermos sem compromisso. Sem o compromisso de o adorar, de fazer a sua vontade, de participarmos na obra de Deus à escala maior ou menor que Deus nos permite, a nossa vida. Nós vivemos de compromissos. E foi por isso que Deus nos deu um livro de compromissos. Nos deu um livro de alianças, não é? A Bíblia é um livro que contém a velha aliança, o Velho Testamento, e a nova aliança, o Novo Testamento. Então, Deus nos deu um livro que nos fala de compromisso, que nos fala de alianças. E o verdadeiro cristianismo é uma vida que Deus nos propõe de aliança. Essa aliança, para ser saudável, nós temos que aprender a vivê-la dessa maneira. No nosso relacionamento com Deus, não podemos olhar apenas para a parte de Deus nessa aliança, temos que olhar também para o que Deus espera de nós. Deus tem uma vontade, como Senhor que é, que precisa de ser observada. Deus vai requerer na nossa vida alguns sacrifícios de nós, vai requerer compromisso, vai requerer que possamos investir as nossas energias, o nosso tempo, o que for, mudar a nossa agenda em algum momento no nosso dia a dia, para que a sua vontade seja feita na terra, como é no céu. Então, a vida com Cristo fala-nos tudo isso. Para construirmos uma igreja comprometida, nós temos que, na verdade, ir além de uma amizade superficial que desenvolvemos com outras pessoas. Nós precisamos de nos tornar, como dizem Provérbios 18, versículo 24, amigos mais chegados que um irmão. Ou seja, nós precisamos de chegar ao ponto de termos relacionamentos tão saudáveis e termos relacionamentos de amor e de aliança uns com os outros, que possamos ver em cada amigo, não é? Em cada pessoa com quem confraternizamos, com quem nos juntamos, sermos capazes de ver nessas pessoas verdadeiros irmãos, não é? Isto fala de intimidade, fala de proximidade, fala de uma ligação quase como que sagrada, que Deus quer que tenhamos uns com os outros. Então o compromisso é hoje em dia algo muito impopular, muito, por assim dizer, indesejado por muitas pessoas. Está em moda as pessoas não viverem presas a nada nem a ninguém, com um certo sentimento de independência, um certo sentimento, um falso sentimento de liberdade, de que dessa forma estão acima de tudo e de todos, nunca estão comprometidos, estão sempre são em linguagem simples do dia a dia, são os chicos espertos, não é? Eles têm sempre maneira de
de estar à parte de tudo. Na verdade, aquilo que está por detrás disso é muitas vezes o medo de ter trabalhos indesejados ou de contrair despesas indesejadas, ou de ver que o seu tempo, a sua agenda foi de alguma forma capturada, não é? Presa para poder se dedicar a outras pessoas ou para poder ter que abdicar daquilo que quer para estar com outras pessoas. E é neste contexto que nós cristãos temos que fazer a diferença. Nós fomos constrangidos pelo amor de alguém que abdicou de viver a sua vida em prol de contribuir para que a nossa vida fosse verdadeira vida, fosse vida efetiva, fosse vida com abundância. Foi isso que Jesus nos veio trazer. E por isso a forma como Jesus nos amou, quando esse amor nos toca, quando esse amor se torna uma revelação profunda em nossa vida, nós não temos outra resposta a dar a Deus senão dizermos: ok, Deus, porque tu fizeste isso por mim, eu vou viver comprometido em fazer o mesmo pelos outros. Então há um compromisso divino que flui através desse amor altruísta em nosso coração, que nos faz amar as pessoas de uma forma incondicional. Isto significa, em termos práticos, que nós devemos amar e apoiar uns aos outros, não apenas quando nos é conveniente, mas quando as pessoas mais precisam de nós. Devemos amar a todos, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles discordam de nós, e não apenas quando consideramos as pessoas amáveis, não é? E dignas do nosso amor ou do nosso reconhecimento. Em Provérbios 17:17 diz: ama em todo o tempo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Ou seja, precisamos estar presentes na vida uns dos outros, mais e mais. Essa é a forma mais básica de compromisso, é simplesmente estar presente. Quando tínhamos os nossos cultos, e vamos com certeza em breve retomar os nossos cultos presenciais, eu costumo dizer na igreja que devemos estar presentes na vida uns dos outros, começa por aparecer. Se nós aparecermos e estivermos na igreja, o facto de nós lá estarmos, já estamos a dizer aos outros que podem contar connosco, que nós achamos que o nosso lugar é ali, naquela hora, naquele instante, que temos um compromisso com aquelas pessoas, sejam muitas, sejam poucas, é aquela família que Deus nos colocou no nosso caminho. Então é muito importante nós compreendermos isso, estarmos presentes na vida uns dos outros e auxiliarmos, estarmos na disposição de servir, de auxiliar todos aqueles que precisam de nós no corpo de Cristo. Em Romanos 12, versículo 4, está uma passagem que eu gostava de ler para vocês. Romanos 12, versículo 4 e 5, e que nos diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu gosto especialmente desta passagem no sentido que nos fala de uma interdependência, nos fala de estarmos comprometidos não apenas com Deus, mas termos a noção que quando nos comprometemos com Cristo, fazendo dele Senhor da nossa vida, nós assumimos simultaneamente o compromisso de pertencermos ao seu corpo e de pertencermos às outras pessoas que estão em Cristo, da mesma maneira que a vida dos outros nos pertence a nós. Então é algo que precisamos ter bem revelado no nosso coração, que o amor de Deus em nós aperfeiçoado faz-nos ver Jesus em carne e osso na vida dos outros. Se nós olharmos para a Bíblia, esta doutrina está lá em muitas passagens, não é? Jesus passou muito tempo querendo ensinar aos seus discípulos e a todos nós que aquilo que nós fizermos ao mais pequenino dos seus irmãos, o estamos fazendo a Ele mesmo. Ou seja, Deus quer que, na verdade, todos os mandamentos na nossa vida se resumam num mandamento, conforme foi revelado ao apóstolo Paulo e conforme ele falou à igreja de Roma. Quando ele disse, tudo se resume nisto: amar o meu próximo como a mim mesmo. Parece que Deus ficou aqui esquecido. Parece que o primeiro grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas ficou esquecido. Mas não. O que está implícito neste resumo tão redutor das Escrituras e da vontade de Deus de apenas amar o outro como a mim mesmo,
É a capacidade, de facto, de ver a pessoa do primeiro mandamento, que é Deus, na pessoa do segundo mandamento, que é o próximo. Ou seja, é sermos capazes de ver no próximo o próprio Deus. E é por isso que quem não é capaz, como diz a Bíblia, de amar aquele que vê, como é que vai amar um Deus que não vê? É sempre a revelação de que amar o próximo com o amor de Cristo é ver Jesus no próximo, é ver Jesus nos outros. O apóstolo Paulo tinha razões para ter este tipo de afirmação. Quando ele se converteu, ele chamava-se, tinha outro nome, chamava-se Saulo, e andava de terra em terra perseguindo em nome da religião então tradicional, perseguindo aqueles que se diziam da seita de Jesus, aqueles que se diziam discípulos de Jesus, pareciam revolucionários para a época, eram fundamentalistas, eles levavam as escrituras muito a peito, seguiam as escrituras tal qual elas eram, levavam o evangelho para fora dos templos, para as ruas. Então operavam sinais, prodígios, maravilhas nas ruas. Era uma ameaça para a religião tradicional instituída naquela época. E Saulo, com outros indivíduos, como que numa polícia, vamos dizer, religiosa, ele perseguia os então cristãos e por isso ele consentiu na morte de Estevão, de um primeiro mártir, o primeiro homem que foi apedrejado em nome de Jesus, por seguir a Jesus. E Paulo ia a caminho de outra terra para fazer o mesmo, à procura de esconderijos onde estavam crentes escondidos, discípulos de Cristo escondidos, para os denunciar, para os prender. Então, numa dessas ocasiões, o apóstolo não, na altura não era apóstolo, chamava-se Saulo, ele teve um clarão que o atirou do seu cavalo abaixo, não é? Uma luz muito intensa, e este foi o episódio da sua salvação, da sua conversão a Cristo, em que ele cai do cavalo e ouve uma voz. Essa voz, ele ficou imediatamente cego naquele instante e ele disse: "Quem és, Senhor?" E ele disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Não é? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, na verdade, Saulo percebeu a partir desse instante que quando perseguia cada um daqueles cristãos, ele estava perseguindo ao próprio Jesus. Jesus disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele não disse: "Porque é que tu persegues estes discípulos que eu deixei na terra?" Ele disse: "Porque é que me persegues a mim?" Então, desde muito cedo, Saulo, ao converter-se e mais tarde ao tornar-se naquilo que conhecemos como o apóstolo Paulo e ser um dos que Deus mais utilizou para escrever, para nos deixar escritos os pensamentos de Deus, o apóstolo Paulo acabou por descobrir muito cedo que quando amamos os outros ou aquilo que fazemos aos outros, estamos fazendo a Cristo. Então vamos viver comprometidos uns com os outros mais e mais. E vamos viver comprometidos conforme a Bíblia ensina, por amor. Pois a Bíblia diz que tudo o que façamos, seja o que for, desde o mais simples, desde o mais banal no nosso dia a dia, tudo devemos fazer com a motivação do amor. Esse amor que nos constrange a viver todos os dias, não mais para nós mesmos, mas para fazer a vontade daquele que nos conquistou no nosso coração. Ora, para que nós possamos tomar a Santa Ceia neste dia, eu gostava de vos convidar a orarmos juntos. É muito importante compreendermos que a Santa Ceia é uma cerimónia e é um momento de comunhão íntima com Cristo, mas tem requisitos. E o requisito que Deus pede e que compreendamos é que a Santa Ceia não é para ser tomada por pessoas que nada são a Cristo ou que nenhum tipo de relacionamento têm com Cristo. Então é importante que, se alguém que nos esteja a ver e nunca fez Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, reconheça hoje aqui comigo em oração que Jesus veio em carne e osso a esta terra, foi à cruz para morrer por si e ressuscitar ao terceiro dia para o apresentar uma nova pessoa na presença de Deus, reconciliá-lo com Deus. Para aqueles que já o fizeram esta oração, é muito importante que renovemos os nossos votos de salvação neste dia e dessa maneira possamos de alguma forma ter o cuidado de apresentarmos a Deus
sem nada que a nossa consciência nos acuse. Então eu gostava que vocês baixassem, e mesmo onde vocês estão, a vossa cabeça e orassem comigo nesta hora. E vamos dizer assim juntos: querido Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus e reconheço que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida e vida com abundância, para perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e eu reconheço-te hoje como o meu Senhor e o meu Salvador, pois eu entrego-te a minha vida hoje e te peço que venhas mudar a minha vida e dirigir a minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha salvação, agora mesmo. Amém. Glória a Deus para todos vocês que fizeram essa oração. Resta-nos, de facto, consagrar os elementos da Santa Ceia. E então eu vou pedir que todos vocês que têm os vossos elementos da Santa Ceia, como que os apresentem na presença de Deus de uma forma semelhante como aquela que eu estou a fazer, como se estivéssemos na igreja e estivéssemos, digamos, no momento em que vamos fazer algo juntos na presença de Deus. E eu vou então orar por esses elementos da vossa Santa Ceia, da nossa Santa Ceia, de todos nós. Querido Deus, é no nome de Jesus que eu trago à Tua presença todos os elementos de Santa Ceia, Senhor, o vinho, o pão que está sendo apresentado neste momento por todos os meus irmãos em Cristo da Igreja, na Tua presença, Deus. E eu oro para que este vinho, a partir de agora, deixe de ser mera bebida e se torne espiritualmente para nós o sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz para perdão dos nossos pecados, Senhor. Eu oro também para que este pão deixe de ser meramente comida para o nosso corpo, mas que ao tomar esta Santa Ceia estejamos, na verdade, a tomar o Teu corpo que foi repartido por nós. Porque nós assumimos e desejamos ser essa parte do Teu corpo que está comprometida com todo o corpo e com a cabeça que é Cristo, para sermos essa igreja viva e termos esse Deus sobrenatural que Tu és no meio de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por isso e por isso eu abençoo e consagro com a Tua autoridade, Deus, estes elementos e Te agradeço por este momento de comunhão íntima em que nós nos lembramos de como Tu morreste por nós, de como Tu te comprometeste totalmente por nós, por amor, e onde nós assumimos o nosso compromisso de amor também para contigo e para com a Tua obra, para com a Tua família chamada Igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos então tomar o pão. Vamos tomar então o sangue de Jesus em nossa vida espiritual. Vamos dar graças a Deus juntos e vamos dizer obrigado, Deus, por este momento de comunhão, de fortalecimento espiritual em nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Cristo em nós será a esperança da glória, em nome de Jesus. Havendo enfermidades, havendo fraquezas em nós, Senhor, Tu declaras como este momento nos fortalece e nos torna fortes e saudáveis em Tua presença, em um nome de Jesus. E todos os irmãos declaram comigo a vossa concordância. Amém. Que Deus vos abençoe a todos vocês. Vamos continuar juntos. Já falta pouco para retomarmos os nossos cultos presenciais. Eu vou reavaliando a situação. Nos próximos dias vou reavaliá-la também. E assim que tivermos novidades, vocês serão, obviamente, os primeiros a saber. Mais uma vez também quero agradecer todos aqueles que não se esquecem todas as semanas de continuar a contribuir e também em função desta revelação que partilhamos hoje, de estarmos comprometidos no corpo de Cristo. Temos também esse compromisso de sermos canais de bênção para a casa de Deus, para que nada falte na sua casa, e de vivermos uma vida de aliança que nos permita viver com os céus abertos sobre a nossa vida, de forma a que nenhum de nós
se possa queixar de falta alguma em sua vida. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que têm contribuído, que têm sido fiéis ao trazer as novidades da sua vida financeira, as suas ofertas de amor, e um bem-aja para todos vocês, e a bênção de Deus estará convosco para suprir todas as vossas necessidades. Deus os abençoe.